Segunda-feira, 1º de dezembro, nova semana, novo mês, novo técnico, nova esperança pro Inter. Vocês sabem por que eu vim? Porque eu acredito. Depois de um fim de semana que mudou tudo. Foi a pior rodada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos para o Internacional. A gente terminou o Globo Esporte ainda no sábado, lamentando a sexta-feira trágica, noite terrível, colorada no Rio de Janeiro. Desespero. Que a derrota por 5-1 pro Vasco no Rio. Se o Vitória vencer, o Inter aqui entra pro Z4. Quando o Vitória fez o primeiro gol sobre o Mirassol, a dor vai aumentando. O Inter anunciou a demissão de Ramon Dias. Tinha que ter terminado há algum tempo já. Talvez no vestiário de São Januário. A direção demorou para fazer o anúncio. 2 horas depois da vitória do Vitória, o Inter anunciou o novo treinador. A esperança estava de volta. Abel Braga. O Abel, campeão da Libertadores e campeão do mundo, chega para salvar o Internacional. No início da tarde de domingo, o Abel já chegou a Porto Alegre. Já teve o primeiro contato com os jogadores e já foi oficialmente apresentado em uma entrevista. Quero agradecer de coração. Que repercutiu por outros motivos. Eu não quero uma do meu time tirando camisa rosa, eu quero time de viado. Começa mais uma era Abel Braga no Inter. Eu tenho muita convicção que não vai cair. Acredito muito no poder de Abel Braga. No dia em que começa um novo mês, uma nova semana. Uma das semanas mais difíceis da história do Esporte Clube Internacional. A última do Brasileirão 2025. Muito boa tarde, gente. Está começando a última semana do Brasileirão 2025 e Abel salva? Só o Abel salva? A gente começou o Globo Esporte falando da chegada desse treinador que é ídolo para a 8ª passagem dele pelo Esporte Clube Internacional. Fizemos uma linha do tempo com a ajuda do Vaguinha, representando a voz da torcida colorada e as emoções que viveram durante esse fim de semana até o anúncio, o começo do trabalho do Abel Braga, que vem para tentar salvar o clube do rebaixamento. A missão do Abel não é simples. Ele tem uma semana, 2 jogos, esses 2 desafios aqui. Quarta-feira contra o São Paulo, domingo contra o Bragantino no Beira-Rio, para tentar evitar o pior para o Inter. A chegada de um campeão, ídolo e agora candidato a salvador da pátria. Obrigado, Abelão! Aos 73 anos, o carioca Abel Carlos da Silva Braga assume o Inter pela 8ª vez. Na última passagem, em 2020 e início de 21, ele foi vice-campeão brasileiro. Achou que ia permanecer, mas foi trocado por Miguel Ángel Ramírez. O que aconteceu foi uma coisa absolutamente normal. O que eu quero que você entenda é o seguinte, eu não tenho mágoa nenhuma. O consagrado treinador, campeão da Libertadores e do mundo em 2006... Faça a festa, torcedor colorado! O mundo é seu e o mundo é vermelho! Chega depois de um fim de semana terrível. A vitória do Vitória da Bahia colocou o Inter na zona do rebaixamento. E o Fortaleza venceu e encostou no Inter. Deu tudo errado. Falei para os jogadores, vocês devem estar pensando que eu sou maluco. Vim fazer o que aqui? Exatamente essas palavras que eu usei. Vocês sabem por que eu vim? Porque eu acredito. Eu tenho muita convicção que não vai cair. Abel também chega para pagar uma dívida de 2016. No ano do rebaixamento, ele também foi convidado para a mesma missão. Porém, na época, achou melhor não assumir. Eu espero poder apagar essa coisa que me incomoda aqui um pouquinho. O treinador não vai ser remunerado para trabalhar uma semana e dirigir o time em apenas 2 partidas. Pelo teu gesto, que jamais será esquecido. E que a gente possa, todos juntos, sair desse momento, dar a volta por cima. A entrevista do técnico Abel Braga acabou às 8 horas da noite de domingo. Durou aproximadamente 1 hora. Só que antes disso, ele passou a tarde no CT Parque Gigante. Conheceu os jogadores e principalmente conversou com eles. E ali, naquele momento, dentro do vestiário, já começou o trabalho para tentar salvar o Inter. A minha preocupação é só essa, de colocar uma equipe confiante, de colocar uma equipe de verdade. Equipe de verdade é aquela que entra e joga
e não quer saber se está jogando em campo neutro, em campo do adversário, não importa. O clube divulgou imagens da conversa de Abel com os jogadores. A confiança foi dada. Né? No momento que eu cheguei, perguntei a eles se eles achavam que eu era maluco. E o motivo de eu estar aqui, né? Não preciso nem colocar o coração, mas é justamente acreditar. O trabalho do treinador vai ser mais na base da conversa, da motivação, do que no campo, acertando questões táticas. E ele já teve conversas individuais. Tive um papo muito legal com o Borré, eu não conhecia pessoalmente, porque tenho uma admiração incrível. Não chegou no seu melhor momento ainda aqui? Não. Ele sabe e nós sabemos. Ele é casca grossa. Abel alertou que nesse momento de instabilidade emocional, ele vai ter todo o cuidado para colocar a mão no grupo. Tem os meninos aí que eles têm que cuidar. Troca a fralda dos garotos direitinho, sabe? E depois o negócio vai vir em retorno. O capitão da equipe, Alan Patrick, também já recebeu um cuidado. Brinquei com ele hoje. Cara, tá pouco. Tá oferecendo, tá pouco. Eu sei, eu não preciso responder. E um jogador já está escalado contra o São Paulo. O lateral direito, Brian Aguirre, que falhou no primeiro gol do Vasco da Gama. É o que mais sofreu, falhou. Tem que não falha, cara. Quis passar pra ele que, cara, eu tô te passando confiança, eu quero você bem, cara. O ídolo colorado também deu uma pista de como ele quer ver o time contra o São Paulo na quarta-feira. O Inter vai atacar, o Inter vai pressionar, o Inter vai marcar alto, o Inter vai jogar no ataque, mas nós não vamos jogar 90 minutos com a bola. E a última cartada para não cair está na mesa. A esperança do torcedor depositada em apenas um nome: Abel Carlos da Silva Braga. É isso, a esperança está com ele. A gente precisa explicar a classificação do campeonato mais uma vez. Vamos ampliar essa conversa, porque o Inter tem 2 jogos, a gente já disse, contra São Paulo e Bragantino, para tentar evitar o rebaixamento. E quando a gente olha para a tabela de classificação e para essa parte de baixo embolado, o cenário é o seguinte: do Ceará, que está em 14º, até o Fortaleza, que é 18º, a distância é só de 3 pontinhos, gente. Ou seja, Ceará, Vitória, Santos, Inter, Fortaleza, todos esses aqui estão na briga, podem cair e se juntar à Juventude e Sport já rebaixados. Para o Inter escapar, o Inter precisa ganhar os seus 2 jogos, senão vai precisar torcer por resultados paralelos e aí a conta é longa e a emoção vai ser muito grande. Durante a entrevista coletiva, o Abel fez uma declaração homofóbica. Ele estava falando sobre o D'Alessandro, que foi jogador dele, hoje é dirigente do Inter, e fez também uma citação à camisa cor-de-rosa do Inter. O Dali parece uma formiguinha, ele está em tudo que é lado do campo, está no vestiário, está na sala do presidente, está aqui na minha sala, está ali. O que foi? Eu falei, não foi isso. Eu falei, não, mas não foi isso, não precisa daqui. Cara, eu fiz uma brincadeira, no fundo ele deu esporro em todo mundo. Eu falei, eu não quero uma do meu time tirando camisa rosa, eu peço time de viado. E ele já falou, não falei que eu não tinha que tirar essa camisa aí, aquele negócio. Depois o Abel publicou um pedido de desculpas nas redes sociais. O treinador escreveu: reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros, o que define é o caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamos, Inter. Essa é a retratação do Abel Braga, portanto. O primeiro jogo do Abel Braga, então, é na quarta-feira, depois de amanhã, né, minha gente? Contra o São Paulo. E a Milena Costa conversa com a gente agora ao vivo, porque é muito pouco tempo de trabalho e os colorados querem saber, afinal, o que o Abel já está fazendo, como é que está sendo esse segundo dia oficial de trabalho dele por aí. Boa tarde, Milena. Oi, Alice. Boa tarde para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. A situação é o seguinte: o Abel comandou o seu segundo treino com o Inter hoje pela manhã. A atividade começou ali por volta de 10h30 da manhã. Mas o Inter divulgou imagens do treino de ontem, que foi o primeiro do Abel, e também imagens da chegada do treinador aqui em Porto Alegre. A delegação vai viajar daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, rumo a São Paulo. E aí, contra a equipe paulista, o técnico Abel Braga já tem 2 baixas. A primeira é o Carboneiro, ele levou o 3º cartão amarelo na partida contra o Vasco e vai cumprir suspensão.
Além dele, o volante Luiz Otávio também está fora por conta de uma lesão muscular, ele que só deve voltar em 2026. A partir de agora, Alice, é tudo ou nada para o Inter nessas 2 rodadas finais. Lembrando que essa partida é na quarta-feira contra o São Paulo, mas o jogo é na Vila Belmiro, em Santos. Então essa vai ser a programação colorada aí nos dias restantes. Realmente o Abel teve aí 2 momentos para treinar e conversar com os jogadores antes dessa primeira missão na quarta-feira em Santos. Um beijo para ti. Que pressão será essa semana que temos pela frente, amiga. Obrigada, bom trabalho por aí. Salve, salve, colorados! Tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos de novo, por aqui no estúdio do Colorado, e com isso vamos para mais um vídeo. Bom, o Internacional anunciou Abel Braga como seu novo treinador. O técnico estará à frente do time nas 2 rodadas finais do Brasileirão. A diretoria do Inter se movimentou rapidamente após a saída de Ramon Dias e confirmou Abel Braga como novo técnico para conduzir o time nas 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O Colorado atravessa um momento delicado na disputa, já que ocupa a zona de rebaixamento, somando apenas 41 pontos. O Inter passou a figurar oficialmente no Z4 depois da vitória do Vitória sobre o Mirassol e agora tem pela frente 2 confrontos decisivos para tentar escapar da queda, contra o São Paulo, fora de casa, e diante do Bragantino, no Beira-Rio, na rodada final. E quem é ele? Ele nasceu em 1º de setembro de 1952. Foi ex-zagueiro e tornou-se treinador em 1985, logo após encerrar a carreira como atleta. A primeira passagem pelo Beira-Rio ocorreu entre 1988 e 1989, quando chegou à semifinal da Libertadores e ficou marcado pela derrota para o Olímpia, do Paraguai, em pleno Beira-Rio. Depois, voltou em 1991, mas sua passagem mais marcante viria anos mais tarde. Em 2006, foi chamado pelo então presidente Fernando Carvalho para comandar o time no ano mais vitorioso da história colorada, quando conquistou a Libertadores e o Mundial, em uma partida épica e inesquecível contra o Barcelona, no Japão. Anos depois, retornou no final do Brasileirão de 2020 para substituir Eduardo Coudet. Terminou em 2º lugar, perdendo o título na última rodada após empate por 0-0 com o Corinthians, no Beira-Rio, em um jogo marcado por decisões polêmicas da arbitragem. Abel Braga reside no Rio de Janeiro e não tinha planos de assumir novos trabalhos como treinador. No entanto, decidiu retornar à função por uma semana após receber uma ligação do diretor esportivo D'Alessandro, seu ex-comandado. E aceitou o pedido imediatamente, encarando quase como um chamado obrigatório. E é isso, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo por aqui. Fiquem ligados nos próximos, fiquem bem e estejam em paz. Valeu, colorados!